E aí, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira, 1h em ponto. A gente já tá de olho na rodada do Campeonato Brasileiro desse fim de semana, que teve alguns jogos adiados, né? Amanhã tem o Galo contra o Fluminense no Espírito Santo, com novidade na cidade do Galo. Já já a gente vai pra lá. Amanhã tem o Galo contra o Fluminense, 4 horas da tarde. O jogo vai ser em Cariacica, no Espírito Santo, com transmissão do Premier. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra cidade do Galo com a Maria Cláudia Bonucci, porque o Milito tá invicto, a torcida tá empolgada, mas ele vai ter que mexer na defesa, né? O Fux foi expulso. Bonucci, boa tarde, me conta. Tudo bem, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Vai sim, olha só, o Atlético fez o último treino de preparação hoje de manhã aqui na cidade do Galo, viaja daqui a pouco para o Espírito Santo e, como você disse, né, Bruno Fux não vai com a delegação porque ele foi expulso na última rodada do Brasileiro, naquele jogo contra o Cuiabá, vai ter que cumprir suspensão. A boa notícia é que o Gemerson, um zagueiro que vinha sendo titular, né, mas acabou sendo poupado nas 2 últimas partidas do Atlético por controle de carga, segundo o departamento médico do clube, ele treinou normalmente com o grupo e deve voltar ao time titular. Outros jogadores que estão com uma minutagem mais elevada, com uma sequência maior de jogos, como o Paulinho e o Saravia, esses podem ser preservados. Aliás, falando, né, nessa maratona de jogos que o Galo está enfrentando, o time volta para Belo Horizonte amanhã, logo depois do jogo em Cariacica, ainda à noite, porque no domingo de manhã tem treino aqui na cidade do Galo e à tarde o time viaja para a Argentina, porque joga na terça-feira contra o Rosário pela Libertadores. Maurício. Que correria, hein? Obrigado, Bonucci. Valeu pelas informações, bom trabalho pra você. Thiago Reis está na área, ele é o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. É o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Thiago. Bom abraço, bom dia pra você também, Cirilo. São 11h39 de muito calor, né? Nesse momento, temperatura aí na casa dos 29 graus, sensação térmica em Belo Horizonte, região metropolitana de 31. Vespasiano é sempre um pouco mais quente, então você já pode preparar, turma, na hidratação forte na cidade do Galo, porque o técnico Gabi Milito tá fechando a preparação do Atlético para os compromissos, né? São 2 compromissos, o primeiro deles amanhã, depois terça-feira Libertadores, amanhã o Flusão, o Fluminense, que o Álvaro Damião vai destacar já já, vivendo seus problemas lá com o Fernando Diniz, o Atlético, pelo contrário, acreditando numa boa sequência, esperando o jogo contra o Fluminense, que será no Espírito Santo, em Cariacica. O Flusão levou o jogo lá pro Espírito Santo, então o Galo montando a sua programação para este jogo e também para enfrentar o Rosário Central terça-feira na Argentina. Como destacamos em manchete, o Rosário Central vai ter portões fechados devido aos incidentes, né? Punição daquele jogo contra o Peñarol. Então o Rosário Central não vai ter a sua torcida. Entrou com recurso, tá, Conmebol e tudo, mas dificilmente conseguirá reverter esta situação. Então, portões fechados para o jogo da terça-feira. Mas, Cirilo, o Atlético nesta chegada ao Espírito Santo, o time tá treinando agora, eu vou detalhar um pouco mais essa programação na nossa próxima participação, mas eu chamo a atenção para a recepção ao Galo, hein? A torcida do Atlético no Espírito Santo, tem uma imagem pra gente colocar aí no YouTube, isso, o torcedor atleticano lá no Espírito Santo, preparando uma grande recepção para a delegação do Galo, hein? O time deve chegar por volta de 6h30 no Hotel Sheraton, na Praia do Canto, lá em Vitória, e aí a torcida Galo de Praia, nome legal, né? Galo de Praia, o mascote, quem tá no YouTube tá vendo, é o Galo com a prancha de surf, com o escudo do Galo, dominando a bola, e a rapaziada da Galo de Praia vai fazer uma recepção legal, com bandeira, camisa, sinalizador, uma grande festa para que o Atlético possa se sentir em casa também, chegando lá no Espírito Santo. É o recado da galera Galo de Praia. Então você que tá aí no litoral capixaba, se quiser fazer parte dessa festa, Hotel Sheraton, onde o Atlético vai se concentrar a partir de 6h30 para receber a delegação, os comandados do técnico Gabi Milito. Ô Cirilo, o Atlético nessa pegada de brasileiro, de Libertadores, vai rodar a equipe mais uma vez. O técnico Milito já disse que vai continuar com a filosofia que vem dando certo, né? Chamando a atenção de todo o Brasil, já debatemos isso aqui na Itatiaia, e o Milito trazendo essa nova filosofia. Ontem, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que é também homem forte do futebol do Galo, da SAF atleticana, ele visitou a sede da Itatiaia, participou do programa Bastidores com o João Vitor Xavier e falou de temas importantíssimos. Vamos trazer aqui no Rádio Esportes a fala do presidente Sérgio Coelho, primeiro, justamente sobre o Milito,
que chegou, pouco tempo de treinamento e já mudou completamente a filosofia de jogo e de trabalho na Cidade do Galo. Eu dizia ontem aqui no Rádio Esportes, as informações do lado pessoal do Milito são as melhores, né? O cara família, gente boa, não tem aquela do argentino metido, não, muito pelo contrário, sujeito acessível, e o presidente Sérgio Coelho destaca justamente pontos positivos dessa chegada da escolha de Gabi Milito como técnico do Galão da Massa. Fala aí, presida. Olha, tem duas coisas que me chamou muita atenção do Milito. Uma é a facilidade que ele tem de se relacionar com as pessoas. Porque o futebol é gestão de pessoas, né? E a gente lida com pessoas, os nossos atletas, né? Precisam de estarem felizes no ambiente de trabalho, felizes com com o treinador, né? Então, com a torcida também, o relacionamento é muito importante, com a imprensa. E o Milito é de uma facilidade de relacionamento incrível. Uma pessoa super simpática, um cara muito bacana. E o outro ponto que me chamou muita atenção foi a metodologia de trabalho dele de treinamento, né? Ele tem uma metodologia, né, muito boa. E os resultados você está vendo aí dentro de campo, né? Então, é tão interessante assim, qualquer peça que sai durante o jogo, entra uma outra, qualquer jogador que sai, entra um outro, e o ritmo é o mesmo. Quem entra sabe o que vai fazer, né? Ele consegue treinar todo o elenco de uma forma que as substituições acontecem e o ritmo do jogo, né, da partida continua da mesma forma, não muda, não cai. Então, tudo isso me chama muita atenção nele. Presidente Sérgio Coelho, nessa entrevista ao apresentador do programa Bastidores, João Vitor Xavier, falou também sobre a chegada do Bernard. O Bernard, que é o grande reforço do Atlético para a janela, que só será aberta em julho, mas ele deve ser liberado um pouquinho mais cedo. Ele falou dessa programação, de como se dará essa contratação do Bernard, reforço do Galo, para o restante da temporada, presidente Sérgio Coelho. Bernardo, a expectativa é grande, né? Porque é um atleta que está voando, né? E um atleta muito identificado com o Galo, é uma cria do Galo. Então, nós achamos que vai ser uma bela, vai dar os resultados, é uma bela contratação que vai dar os resultados dentro de campo, né? Ele está para chegar aí agora, talvez no final de maio, início de junho, mas só pode ser inscrito dia 10 de julho. Certamente ele deve tirar alguns dias de férias, né? E depois fazer uma pré-temporada para quando ele for inscrito, né? Ele já tá voando. Pode vir mais alguém no meio do ano ou pode sair alguém agora nesse meio do ano, presidente? Nós não temos proposta por ninguém. Ninguém nos procurou para comprar nenhum jogador, os nossos, né? E a vida de jogadores é assim, João. Eu acho que um time da grandeza do Galo, né? Um time tão grande como o Galo não pode perder oportunidades. Foi o que aconteceu assim com o Hulk, com o Paulinho, com o Scarpa, com o Bernard, né? Se aparece um jogador de um nível desse, nós não podemos perder. Mas então a gente fica muito atento ao mercado, ao movimento do mercado. Mas acreditamos que temos um elenco muito forte. A gente pode dizer que nós temos 2 jogadores muito, muito bons para cada posição, no mínimo 2, né? Temos os garotos aí da base também, que a gente precisa de aproveitar eles, e eu converso muito com o Milito sobre cada um dos nossos atletas que é da base, está no elenco, né, principal, e ele é encantado com esses atletas. Então, eles já vão ter, o Alisson já está tendo, o Cadu já está, mas os outros também vão ter oportunidade já. Mas é isso, se aparecer uma grande oportunidade, não pode perder. Pra gente fechar, presidente Sérgio Coelho, 11h46, uma fala curiosa, Cirilo, ouvintes do Rádio Esportes. Presidente, questionado pelo João Vitor Xavier, falou a respeito da chegada do Pedro Lourenço
a gestão do Cruzeiro, né? Novo proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, que é dono dos supermercados BH, que é anunciante, né? Parceiro comercial do Atlético, e o presidente Sérgio Coelho falou dessa relação, como ele viu essa chegada, a ascensão do Pedro Lourenço, agora gestor do maior rival do Atlético à frente do Cruzeiro. Escuta o que pensa o presidente do Galo, Sérgio Coelho. O Pedrinho é um amigo da gente, meu, né? Da minha família, há mais de 30 anos, quase 40 anos, né? Então, é uma pessoa que eu tenho, assim, muita consideração por ele, é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele. A gente conversa sempre, né? E então ele foi para o Cruzeiro mas assim, o Galo já dá tanta coisa para fazer, tanto trabalho, né? Que eu prefiro concentrar todas as minhas atenções e energias com o Galo. E eles lá que, né, façam o mesmo do lado de lá. Muito bem, sempre gentil, educado, polido, presidente Sérgio Coelho falando aqui a Itatiaia. Se você quer ver a entrevista completa, tá no YouTube, no canal de YouTube da Itatiaia, @Itatiaia Esporte, você tem a entrevista, a participação completa do presidente Sérgio Coelho na noite de ontem no Bastidores. E também todos os trechos mais importantes você pode conferir no nosso site, o itatiaesporte.com.br. Cirilo, eu já havia dito aqui na Itatiaia algumas vezes sobre essa questão do Milito, né? Da gestão de pessoas. Eu tive já com o Milito pessoalmente, fora do ambiente do futebol, né? Me encontrei com ele lá em Lagoa Santa em uma oportunidade e você vê a diferença, né? Não é aquele cara que quer a mesa isolada do restaurante, muito pelo contrário, acessível, atendeu todo mundo, tirou foto, conversou com a família. Tem o filhinho dele, o Enzo, o mais novo, o mais velho já é quase adulto, o mais novinho ali brincando com todo mundo. Quer dizer, esse tipo de coisa, mas o que tem a ver? Não vai casar com a minha filha, né? Aquele ditado antigo, mas isso no futebol faz muita diferença. No dia a dia para os jogadores, isso faz muita diferença. Claro, conhecimento tático, né? Conhecimento do jogo que ele tem profundamente, mas a gestão de pessoas hoje pesa demais para um comandante do futebol, né, não, Cirilo? Com certeza, viu, Thiago? O Emerson Romano, primeiro um abraço, bom dia, tudo bem, Romano? Bom dia, tudo bem, Cirilo? Bom dia, Alexandre, quem nos acompanha. Tudo certo. Não dá pra deixar em um segundo plano isso que o Thiago tá citando, né? Esse relacionamento, esse dia a dia, a importância que esse trabalho tem, além da parte técnica, porque o que tem treinador bom, mas que a gestão de elenco é péssima, é difícil ser campeão se for assim, né, Romano? Muito. Você, além de tudo, tem que ser um gerenciador de elencos, né? Porque os jogadores, eles, assim como nós aqui, a gente convive muito mais com os colegas de trabalho do que com a própria família, né? Passa muito pouco tempo com a família e mais com os colegas de trabalho. E se o ambiente não for positivo, se o ambiente não for prazeroso para se trabalhar, não vai render nada. Não depende só da parte técnica, não é só a parte dentro do campo, mas o fora do campo, saber gerenciar um elenco, isso é muito importante. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo. Ô Simões, não dá pra descolar essas duas situações, né? A competência do cara em montar um bom time, mas também saber fazer um gerenciamento de elenco. Se não tiver as duas coisas, vai ser difícil ser campeão, né, Simões? É interessante, né, ô Cirilo, que nesse novo momento que o Galo vive desde 2020, né? E teve ali a eliminação pro time do goleiro de boné, meio que como um marco, né? Oi. Aí cai o Dudamel, a maior aposta do Atlético é em treinadores argentinos. O Milito já é o quarto. O Sampaoli, depois teve o Turco Mohamed, depois teve o Kudê e agora chega o Milito, né? E entre eles a gente teve Cuca e Filipão, não é isso? Então 2 treinadores brasileiros consagrados, né? O que acontece? Dos 4 argentinos que o Galo teve, o Milito é o que oferece, pelo menos até agora, um universo de 10 jogos, né? Pouco mais de um mês, mas de toda forma, o Milito é o que oferece até agora o melhor conjunto da obra, né? O Sampaoli, ninguém duvida da capacidade dele de armar uma equipe, de um futebol moderno, ofensivo, mas o relacionamento é o pior possível, tá? O Kudê, mais ou menos a mesma coisa, né? Ele parece que ele não consegue se controlar
diante de resultados ruins ou inesperados, e não só no Galo. Agora, a última coletiva dele no Internacional, Um desastre. Um desastre. A gente comentou aqui, acho que foi o Ale Oliveira que falou, né? Falou, nem se o Renato Gaúcho fosse dar uma coletiva, o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, ele ia incomodar tanto o torcedor do Internacional e rebaixar tanto o Internacional, como fez o Cudê. Tá? Verdade. Já o Turco Mohamed, as notícias que a gente tinha era de um relacionamento bom com os atletas, né? De um bom controle de ambiente, um ambiente leve, mas o resultado em campo não foi o esperado, embora o presidente do Atlético já tenha dito, né? Que um dos arrependimentos tenha sido mandar ele embora naquele 2022. E ele sofreu com o fantasma do Cuca, né? Sim. Porque ele pegou aquele Atlético fantástico de 2021. E agora chega o Milito numa situação extremamente difícil, porque vivia numa final de estadual, o time sem conseguir apresentar nada, o principal reforço da temporada, que era o Gustavo Scarpa, praticamente subutilizado, né? E aí ele consegue, num tempo muito curto, mudar completamente a maneira de jogar do time. E essa mudança, lógico, tem relação também com o ambiente que ele conseguiu criar. Não estou dizendo que o ambiente com o Filipão era ruim, mas o ambiente com o Milito com certeza é bom. Senão, a coisa não funcionaria tão bem num tempo tão curto. É por aí. Thiago. Vamos torcer para que continue assim, né? Vocês lembraram aí de cada um, hein? Nossa, mãe, Sampaoli. Turco, fácil, gente não. boa. Encontramos com o Turco lá na Copa do Mundo do Catar. Esse era gente fina. Mas dentro de campo não deu liga, né? O Milito tá conseguindo as duas coisas e isso é muito importante para um time de futebol. Olha, ô Cirilo, daqui a pouco eu volto para trazer outras informações do Galo. Aliás, só uma para fechar, notícia boa, hein? O Atlético tá chegando, Cirilo, a 80 mil sócios, 80 mil associados do Galo na veia, tá com 79.500 e quebradinho. O Atlético vai bater já uma marca importante, né? O sócio é sempre assim no futebol, né? O time dá aquela engrenada, a galera vem junto. E aí o Galo na veia tá bombando, vai bater já 80 mil sócios, o galão da massa. Daqui a pouco eu volto com mais do Atlético aqui no Rádio Esportes. Agora eu volto com você, JVC. Obrigado, Thiago Reis. Este é o repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Vamos saber detalhes do Fluminense. Precisando jogar melhor, né? Pelo menos venceu esse meio de semana. Foi um alívio lá pros caras também. Álvaro Damião traz os detalhes. Fala aí, Damião. Um abraço pra você. Fala, Álvaro. Alô, Cirilo, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. Olha só, assim como o Atlético, o Fluminense vem de vitória na Copa do Brasil. O time venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 na última quarta-feira, feriado. Terãs e Arias marcaram os gols. A partida de volta será no dia 22 no Maracanã. O time de São Luís, no Maranhão, vendeu o mando de campo e por isso, com o mando de campo do Fluminense praticamente, né? O Fluminense venceu por 2-0 porque jogou em Cariacica, no Espírito Santo, onde a torcida do Fluminense é muito grande. O Fluminense já ficou por lá, se preparando para o jogo de amanhã contra o Galo. Fluminense e Atlético amanhã, Cirilo, vai marcar o reencontro do técnico Fernando Diniz do Fluminense com Gabriel Milito, técnico do Atlético. Isso porque ano passado os dois se enfrentaram pela Copa Libertadores da América e o tricolor carioca nas oitavas de final da Libertadores acabou eliminando o Argentino Júnior de Gabriel Milito. O Argentino Júnior ficou pelo caminho, o Fluminense de Fernando Diniz foi o campeão da competição. Agora, os dois voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, Cirilo.